Fala, Pequeno Pôneis, tudo bem com vocês? Eu sou o Nathan e esse é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para ajudar vocês do terceiro ano com as atividades do PET, volume 3, semana 2. Bom, no vídeo de hoje a gente vai só fazer as três questõezinhas do PET aí. Fica contigo que eu sei que vocês vão entender tudinho. Bora fazer a questão de número 1. Na década de 1780, o médico italiano Luigi Galvani realizou algumas observações, utilizando rãs recentemente dissecadas. Em um dos experimentos, Galvani tocou dois pontos da musculatura de uma rã com dois arcos de metais diferentes. Esse detalhe é importante. Os dois metais são diferentes aqui, tudo bem? Bom, que estavam em contato entre si, observando uma contração dos músculos conforme a figura. Pode-se dizer que as pernas da rã continham soluções diluídas de sais. Pode-se também fazer uma analogia entre o fenômeno observado e o funcionamento de uma pilha. Considerando essas informações, foram feitas as seguintes afirmações. Bom, então aqui na perna da rã a gente tem uma solução salina. E o que é uma solução? É um líquido que tem íons, né? Tem cargas positivas e negativas. E como os dois metais são diferentes, um deles tem mais tendência a ganhar elétrons que o outro. Um deles ganha elétron reduzindo e virando o cátodo, virando o polo negativo. E o outro oxida, liberando elétrons e ficando carregado positivamente, virando o anodo. Então, mais ou menos assim, um dos metais vai virar o anodo, porque ele vai perder elétrons, vai ficar positivo, já que ele vai oxidar, e o outro vai virar o catodo, já que ele vai ganhar elétrons e vai reduzir. E aí, na solução salina aqui, por exemplo, usando aqui, nesse exemplo, Na+, Cl-, sal de cozinha em água ele se dissolve, né, em cátions e ânions. O ânion é o Cl- e o cátion é Na+. E aí, esse íon positivo ele é atraído pelo catodo, né, pelo polo negativo. E o íon negativo ele é atraído pelo anodo, ou seja, pelo polo positivo. E eu começo a ter um movimento de cargas aqui. Essa corrente elétrica, esse movimento ordenado de carga, é que gera esses espasmos, essas contrações na rã. Essa corrente elétrica é o que o nosso cérebro manda para os músculos para contrair eles ou para estender eles. Então, mesmo que a rã esteja morta, quando passa um pulso elétrico pela musculatura dela, essa musculatura responde. Tamo junto? Então, é o funcionamento de uma pilha basicamente aqui. Então, vamos lá. Considerando essas informações, foram feitas as seguintes afirmações. Devido à diferença de potencial, o DDP, tensão, né, entre os dois metais que estão em contato entre si e em contato com a solução salina da perna da rã, surge uma corrente elétrica. Isso mesmo. Por causa da diferença de potencial que surge por um oxidar e o outro reduzir, eu tenho um polo positivo e um polo negativo, eu tenho uma diferença de potencial, começa a haver um movimento de cargas aqui, de íons, né, na solução, e de elétrons nos fios condutores, tudo bem? Então, devido à diferença de potencial entre os dois metais que estão em contato entre si e em contato com a solução salina na perna da rã, surge uma corrente elétrica. Isso mesmo. Nos metais, a corrente elétrica consiste em um fluxo de elétrons. Isso, né? Nos metais, eles são sólidos. Os sólidos possuem os núcleos fixos. E os prótons, as cargas positivas, ficam nos núcleos. E os elétrons que ficam mais externos é que são capazes de se mover. Então a gente tem uma corrente eletrônica, uma corrente de elétrons mesmo nos metais, nos sólidos aqui. Nos músculos da rã há um fluxo de íons. Dentro do músculo é uma solução, né? Eu tenho íons positivos e negativos. Então eu tenho um fluxo de íons associado ao movimento de contração. Isso mesmo também é verdadeiro. Dentro da solução, tanto cargas positivas quanto cargas negativas andam. No metal, como os prótons ficam presos aos núcleos, somente as cargas negativas é que migram. Tudo bem? Portanto, a resposta correta é a letra E. Qualquer dúvida deixa nos comentários que o tio tenta ajudar. Tudo bem? Bora para a questão de número 2. 2. Suponha que um estudante em um laboratório precisa ligar uma lâmpada que funcione com 9 volts. Ele possui 8 pilhas de 1,5 volt cada. Quantas pilhas ele irá utilizar em sua montagem? Aqui vai ser uma regrinha de 3 básica, né? Uma pilha
fornece uma tensão de 1,5 volts. Mas eu preciso de quanto? Eu preciso de 9 volts aqui. Então, vou precisar de X pilhas. Multiplicando essa galerinha cruzado aqui, X multiplica esse multiplica esse, a gente tem que 1,5x é igual a 9. O 1,5 que está multiplicando passa dividindo. 9 dividido por 1,5 vai dar 6, né? 6 pilhas. Tudo bem? Então, das 8 ele vai precisar apenas de 6. Letra B. Faça um desenho esquemático mostrando como foram ligadas essas pilhas para obter a tensão necessária. Para eu conseguir essa tensão necessária, eu preciso colocar uma pilha em sequência com a outra, para que a diferença de potencial delas se some. Aqui eu tenho 1,5 volts, aqui eu também tenho 1,5 volts, e essas duas juntas me fornecem 3. Se eu colocasse elas, que a gente chama em paralelo, uma do lado da outra aqui, e conectasse essas duas no mesmo polo, ambos os polos estariam conectados a uma diferença de 1,5. Então, para essa diferença de potencial se somar, eu preciso colocar elas em sequência. A gente chama em série, porque aí todas essas voltagens vão se somando e no final a gente vai ter os 9 volts que a gente precisa. Tudo bem? Então, quando a gente coloca duas pilhas, por exemplo, no controle remoto, uma encaixada na outra, né, na mesma orientação, essa diferença de potencial se soma. Bom, e aí eu quero ligar essa lâmpada, né? E aí como que eu preciso colocar? Eu preciso fechar o circuito. Quando eu coloco só um fio, essa lâmpada ainda não acendeu. Eu preciso fazer com que essa lâmpada seja percorrida por uma corrente elétrica. Para isso eu preciso submeter ela a uma diferença de potencial. Um dos polos vem na lateral e outro dos polos vem aqui no fundinho e essa lâmpada acende, porque um dos polos da lâmpada é ligado na lateral e o outro é ligado no fundinho. Então, para me fechar o circuito aqui, para me submeter essa lâmpada a uma diferença de potencial, eu preciso conectar cada polo dessa pilha nessa lâmpada. Fechou? Então o esquema seria mais ou menos esse aqui. Bora fazer a questão de número 3? 3. Um chuveiro elétrico não está aquecendo satisfatoriamente a água. Para resolver este problema, fechamos um pouco a torneira. Com esse procedimento estamos. Bom, galera, concordam que quando eu fecho um pouquinho a água, eu não estou mudando nada no chuveiro? Eu não estou mudando a tensão dele, eu não estou trocando ele de tomada, e eu não estou mudando a chave dele. Ou seja, eu não estou mudando a resistência elétrica, que mudaria a corrente elétrica, a quantidade de cargas que passa e, consequentemente, o aquecimento dele. O que eu estou fazendo é, com a torneira bem aberta, chega muita água. E aí o aquecimento que é gerado aqui, a energia térmica que é gerada, é distribuída em uma quantidade maior de água. Quando eu fecho a torneira, vai chegando menos água no meu chuveiro por vez. E aí essa energia térmica que é oferecida à água, ela é distribuída em uma porção menor da água, né? Uma porção menor de água, o que faz com que a temperatura dessa água seja maior. Se você coloca só um pouquinho de água para ferver lá no fogão, ou muita água, essa muita água demora mais tempo para aquecer, né? Então, quando você fecha um pouquinho a torneira, você faz menos água entrar em contato com essa resistência que está liberando energia térmica. Consequentemente, você faz com que aquela pequena quantidade de água saia mais quente. Não porque está produzindo mais energia, na verdade está gastando o mesmo tanto de energia, está fornecendo o mesmo tanto de energia térmica. Só que essa energia térmica está sendo distribuída apenas com uma pequena quantidade de água, o que faz com que a temperatura dela se eleve mais. Tudo bem? Então, letra A, diminuindo a resistência elétrica do chuveiro. Não, eu não mudei nenhuma característica do chuveiro, portanto nem letra A, nem letra B está correta. Letra C, diminuindo a massa de água que será aquecida por unidade de tempo. Sim, no mesmo instante, né, na mesma quantidade de tempo, vai passar menos água, menos massa de água aqui. Letra D, está falando que eu diminuí a diferença de potencial, não mudei, né? E economizando energia, não, o chuveiro gasta o mesmo tanto de energia, passando mais ou menos água. Só que quando passa menos água, ele consegue aquecer mais aquela pequena porção. Portanto, a resposta correta é a letra C. Tudo bem, pessoal? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se eu ajudei, peço que se inscrevam no canal, compartilhem com seus colegas para que a gente possa ajudar mais pessoas.
Então é isso, pessoal. Feliz Natal. Até mais. Tchau.